Pode começar, Lilian. Boa noite a todos, a todas, a todos que nos acompanham nessa noite no Confrontarte. Nós estamos retomando nessa segunda etapa do evento, que nós já começamos desde abril ou maio, se eu já não me engano, e já fizemos uns 10 encontros. Esse então será o nosso 11º encontro. E com muita alegria eu divido esse espaço com a professora Silvana Bellini Tavares, professora da Universidade Federal de Goiás, Regional Goiás. Divido também com a professora Daniele Aires, que é professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Ambas coordenam grupos de pesquisa. A Silvana coordena o grupo de pesquisa Gênero, Diversidades e Cinema, e a Dani coordena o GPIC, e eu sou a coordenadora do grupo Empoderales, professora da UFRJ. Então, nós vamos começar essa noite já com muita alegria, pela nossa retomada, e vou passar a professora Daniele para que ela dê as indicações de como vai funcionar essa noite, como funciona o sistema dos certificados, toda a dinâmica mais técnica do nosso encontro. Obrigada, professora Lilian. Boa noite a todas e todos. É um prazer voltar aqui para os nossos encontros, agora às quartas-feiras. Estamos aqui novamente. Peço desculpas, tivemos um problema técnico aqui inicial, atrasamos um pouquinho, mas a minha internet aqui em Florianópolis está oscilando um pouquinho, então isso fez com que a gente atrasasse, mas estamos agora já online e funcionando. Pessoal, então, nós teremos a apresentação da professora Sofia. Professora Sofia, muito obrigada por ter aceito estar aqui conosco hoje. A professora Silvana depois falará mais sobre a Sofia. E depois teremos uma sessão de perguntas. Então, eu peço que vocês façam as suas perguntas no chat do YouTube, para que a gente depois possa transmitir as mesmas para a professora Sofia. E também peço a todos vocês que curtam o nosso canal aí do GPIC e marquem o nosso sininho, para que vocês recebam todas as atualizações dos nossos eventos. Fica marcado ali e aparece como um lembrete, tá? Então, professora Silvana, passo a palavra para você para apresentar a professora Sofia. Boa noite, boa tarde, a todas, a todos e todes. E complementando aquilo que a professora Lilian já havia falado, o projeto Confrontarte, ele surgiu da necessidade de se fazer uma interlocução entre o direito e as várias possibilidades apresentadas pela arte. Aí, então, a gente acredita na utilização desses critérios e conceitos artísticos para pensar, para aprender essas questões analítico-crítico do direito, e ainda para contribuir para a desconstrução desse direito como elemento apartado da sociedade. Então, esse projeto tem trabalhado com cinema, literatura, pintura, fotografia, e que tem nos fornecido olhares possíveis para se pensar questões sociais a partir das categorias de arte e direito. E isso que a professora Sofia vem nos presentear essa tarde com a análise do filme Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos. A professora Sofia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é uma honra tê-la aqui com a gente, e eu quero falar um pouco do currículo da professora Sofia. Ela é mestre e doutora em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, e atualmente é professora no curso de Direito da Universidade Federal de Goiás, na Regional Goiás, da cidade de Goiás. História do direito, história luso-brasileira, direitos humanos, filosofia também, ciências políticas e pesquisa jurídica. E no currículo dela, eu acho que faltou ela falar que ela também trabalha com cinema. Então, é um prazer, professora Sofia, tê-la aqui, com um currículo tão rico. Eu tenho certeza que você nos trará momentos de grande reflexão a partir de um filme tão incrível como esse que você nos trouxe. Muito obrigada, novamente, por ter aceito o convite do Confrontarte. Eu tenho certeza que a sua fala
a partir desse filme tão poético, tão incrível, tão provocador, vai nos fazer ter uma tarde extremamente rica para pensar as categorias do direito a partir do cinema. Muito obrigada, novamente, e eu te passo a palavra. Primeiro, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês. É uma honra participar desse projeto, e aí eu agradeço principalmente a professora Silvana, a professora Lília, a professora Dani, que estão me recebendo aqui nessa tarde de hoje. Bem, eu já acompanho o Confrontarte desde o seu início, em suas palestras, em seus momentos, né? E a cada semana eu fico mais encantada com o que a gente assiste, com o que a gente ouve, né? Uma vez que eu acho que ele está deixando bastante claro que o direito não é só lei, que o direito não é só código, e que o olhar da arte vai nos ajudar muito a repensar a própria ciência jurídica. Então, o convite tanto desse projeto quanto o meu aqui hoje é a gente tentar utilizar a arte, sim, como um instrumento de repensar a ciência jurídica. Eu vou dividir a minha fala em 2 momentos. O primeiro momento, eu vou falar sobre o ensino jurídico e a possibilidade do uso do cinema. E no segundo momento, eu vou falar a respeito do filme que eu escolhi para a gente poder conversar. E aí eu já inicio esse primeiro momento comentando um pouco, muito brevemente. Eu acho que a minha fala aqui é um diálogo, é uma conversa com as minhas impressões, com as coisas que eu já venho estudando, né? E que eu vou trocar com as minhas colegas e com todas as pessoas que estão assistindo essa live de hoje. Falar sobre o ensino jurídico pode ser que a gente caia sempre no mesmo lugar, porque ele sofre críticas há muito tempo. Desde Rui Barbosa, ele já critica o ensino jurídico, né? Porque ele é muito mais baseado na pedagogia do Paulo Freire, né? Na pedagogia bancária, né? Em que a memorização e a repetição são as suas formas de acontecer. Agora, mais recentemente, né, no século XXI, tanto o Eduardo Bittar quanto o Lênin Streck também destacam as questões, os problemas no ensino jurídico, não é? É uma linguagem muito rebuscada, existe uma verticalização muito grande entre o professor e o aluno, há uma falta de carência de estudos investigativos na área do ensino jurídico. A carreira jurídica, ela parece que ela é vista como uma linha de produção de autoridade, simplesmente, e a sala de aula parece que é uma verdadeira extensão do gabinete, né? Seja do gabinete do juiz, seja do gabinete do professor. E aí, muitas das vezes, as aulas dentro de um curso de direito, elas são baseadas na leitura de leis e de códigos. Então, diante de um quadro como o nosso atual, em que se critica esse ensino jurídico, né? Quais seriam as possibilidades de saída, né? E a leitura da lei, do código, né? É um estudo abstrato, dogmático, então ele se restringe ali ao que está posto no texto legal, e a sociedade é muito mais complexa, né? Como é que nós vamos entender uma sociedade tão complexa, com seus inúmeros problemas sociais, acreditando que o direito se resume ao que está posto na lei ou então ao que está posto no código, né? Nós precisamos ir muito além dessa reflexão. E mais propriamente neste momento de pandemia, o ensino jurídico vai estar sendo colocado em xeque, porque nós vamos ter que encontrar outras formas de estudar o direito. A sala vai ser virtual, os alunos também vão se encontrar com o professor de forma virtual, e aí, vai continuar-se o mesmo sistema, né, de simplesmente leitura de leis e de códigos? Eu acredito que não vai ser possível mais, não. Então, eu acho que a minha fala aqui hoje também é um convite para a gente pensar em outros mecanismos, outros instrumentos pedagógicos para se aplicar dentro do ensino jurídico.
Existem várias formas de se pensar esse estudo, de se pensar no ensino jurídico, e eu acho que uma das propostas para a gente poder rever o ensino jurídico e sair do chamado cuspe e giz, sair da leitura de lei e de código, né, que é uma forma absolutamente maçante, eu acho que está nas artes. Eu acho que as artes são um caminho para se repensar o direito e o ensino jurídico. E uma das formas de arte, né, que eu acho que pode ser um instrumento do ensino jurídico, é o cinema, é a sétima arte. Então, a minha ideia aqui é falar justamente do cinema enquanto um instrumento pedagógico para a reflexão crítica do aprendizado jurídico, não é? Acho que essa que é a ideia. O cinema no ensino jurídico, ele já vem sendo discutido há certo tempo, né? Apesar de ser ainda um campo em formação, e aí eu acho que outras áreas do conhecimento já foram muito mais além do que o próprio direito, então a história já avançou mais nessas perspectivas do ensino e do cinema, a sociologia, o direito engatinha. Eu acho que já sim, já há vários grupos de estudo sobre o cinema no ensino jurídico. Então, nós temos grupos na USP, a gente tem grupos na PUC São Paulo, a gente tem grupos na UFRJ, a gente tem professores que já estão se dedicando ao tema, professores como Renato Martinez, o Gabriel Lacerda, a Mara Regina de Oliveira, né? Então, a gente já tem muita gente escrevendo sobre essa possibilidade, né? E aqui eu acho que eu sigo um pouco, eu acho que eu estou tentando contribuir um pouco para esse campo de informação, que é o uso do cinema no ensino jurídico, né? E aí, para a gente poder pensar o cinema, né, sempre é bom refletir que tipo de arte é essa, né? Será que ele é uma mera expressão da cultura capitalista? O Adorno e Horkheimer já diziam isso, que o cinema ele era uma mera expressão da cultura capitalista, né? O cinema, eu acho que ele é mais do que isso. Eu acho que é uma ingenuidade a gente achar simplesmente que é uma expressão da cultura capitalista, né? E aí eu acho que eu sigo mais outro da mesma escola de Frankfurt, né, que é o Walter Benjamin, e eu acho que eu vejo que o cinema, né, é mais do que isso. Ele é uma representação do real. Mas, ao mesmo tempo, o cinema também é entretenimento, linguagem própria, técnica própria, não é? E há várias coisas para se discutir em termos de cinema, e aí eu estou usando cinema aqui, nessa fala de hoje, enquanto sinônimo de filme, né? Não propriamente em sala, nada disso, mas eu estou pensando em termos de filme, né? O cinema, eu acho que ele pode contribuir, sim, em nossas reflexões em sala de aula, especialmente no ensino jurídico, porque ele pode permitir que cada espectador crie seu processo de significação. Então, por mais que o cinema seja a expressão da arte de determinado diretor, produtor e tudo mais, né? Mais que ele seja um instrumento de entretenimento, quem assiste não é um mero sujeito passivo. Quem assiste, quem vê o filme, quem vê o cinema, né? É possível sim que ele crie uma reflexão sobre o mundo, sobre as coisas, né? E o meu convite é esse, é tentar despertar um olhar a partir do cinema sobre o próprio direito. Lembrando que o cinema, e seja qualquer filme, ele não é ilustração de aula. O filme também ele não deve ser tratado como algo secundário e para poder continuar o ensino da lei, né? Então, é um mero atributo a mais ali no conteúdo dogmático. Não. E eu também não acredito que o filme, para ser trabalhado no ensino jurídico, ele precise necessariamente ter conteúdo jurídico. A gente tem grupos que entendem, sim, o trabalho do cinema no ensino jurídico e esses filmes devem ter conteúdo jurídico, mas eu não acredito que sejam necessários atributos jurídicos propriamente. O filme ele depende do objetivo do professor, do docente, né, na utilização do mesmo. Então, o professor precisa, e aí eu acho que é uma experiência que eu tenho na sala de aula, o que eu quero com o filme? O que eu quero utilizando o cinema enquanto instrumento pedagógico?
E aí, quando eu traço esses objetivos de forma clara, eu acho que sim, pode trazer uma contribuição efetiva à aula, né? Lembrando sempre também que nenhum filme ensina por si só, né? Nenhum filme vai ensinar. Filme não é aula. Filme não faz o trabalho do professor. Não, não é esse o nosso objetivo, né? O cinema, ele vai ser apresentado como instrumento pedagógico esse para refletir e aí contribuir para o repensar da ciência jurídica. O que eu quero é que o meu aluno, a minha aluna, assista um filme e possa, de alguma maneira, incomodar-se. Incomodar-se com o que está sendo passado ali. Então, eu não quero dar uma aula, por exemplo, sobre o que é justiça, né? Ou o que seja justiça. Eu acho que aí eu estou usando, sim, o instrumento da arte que o cinema é, né? Eu quero provocar no meu aluno, né, na minha aluna, um sentimento de isso é injusto ou isso aqui é justo por meio do cinema. Então, o cinema, sim, é olhar de sensibilidade, é olhar artístico e, como tal, deve ser respeitado em suas particularidades. E pode, sim, trazer grandes reflexões. Definitivamente, a gente não quer mais um aluno, uma aluna, né, que saia do curso de Direito incapaz de repensar a própria realidade. Acho que o convite de todo docente, de todo aquele que conduz e que participa da formação jurídica, é que o seu aluno, que a sua aluna seja capaz de pensar por si mesmo, não é? E o cinema pode fazer isso, ele pode ser um motivador, um provocador de reflexões, de maneira que aquele aluno vai abstrair-se. Eu costumo brincar, não é? Eu acho que a gente sai de uma leitura enviesada, positivista do próprio direito, e a gente parte para uma leitura aberta do próprio direito. Eu acho que o cinema faz no ensino jurídico, qualquer tipo de arte pode fazer. A literatura pode fazer isso, as artes plásticas podem fazer isso. Eu acho que até a história em quadrinho pode fazer isso também. Mas eu falo do cinema, né, e comento a respeito de cinema, porque eu já venho utilizando como instrumento pedagógico há certo tempo em minha prática docente. E aí, o convite é esse mesmo, é para que o filme incomode, para o filme seja repensado. Tá, mas que tipo de filme que eu vou utilizar, não é? Eu acho que, em primeiro lugar, depende dos seus objetivos, depende do que você pretende com o filme, mas eu acredito, qualquer filme pode ser, sim, utilizado como um olhar reflexivo em um curso jurídico. Qualquer filme. Seja ele hollywoodiano, seja ele mais com esses caracteres mais artísticos, sejam eles nacionais ou não nacionais, não importa. Depende do desejo do professor na colocação daquela obra e no trabalho que ele faz. E aí eu sugiro sempre, antes da gente trabalhar um filme na sala de aula, que a gente possa conhecer um pouco a ficha técnica desse filme, quem é que fez, quem foi seu diretor, que a gente possa compreender um pouco disso. Claro que nós não somos especialistas no cinema, nós somos da área do direito, né? Nós participamos aí do repensar jurídico, mas a gente pode sim se informar, a gente pode conhecer um pouco mais em como que aquela obra foi produzida, de maneira que o aluno, ele não só vai assistir a obra, ele não só vai assistir o filme, como ele vai perceber um pouco como é que ele é feito, como é que ele é produzido, né? Então, esse refazer do próprio cinema também vai nos ajudar. E eu espero que, com qualquer filme que seja, né, o aluno assista, veja, e que de lá ele possa perceber também fora do ambiente da sala de aula esse olhar jurídico, né? Esse olhar que extrapola o sentido da própria lei e vai despertar a crítica, ele vai despertar. Eu não estou dizendo com isso que todo filme e o cinema por si mesmo, ou as artes, elas são libertadoras e que as artes sempre estão na vanguarda. Não necessariamente.
existe muita forma de arte que é retrógrada, que é reacionária, depende, obviamente, do exercício que se faz, né, sobre o repensar daquele instrumento de arte e daí por diante, não é? Então, nesse sentido, o cinema pode ser, sim, uma forma de compreensão do mundo e não de sua banalização, definitivamente. Porque o espectador, ele não é passivo. O espectador, ele sim pode criar uma série de interpretações. E é nesse refletir, é nessa própria condição humana própria do pensar e do repensar, é que podemos compreender melhor o mundo, as coisas, as pessoas e a própria ciência do direito, não é? Porque eu acho que todos nós queremos, né, sempre, é que essa ciência do direito tenha a ver com a própria realidade, né? Seja algo, seja mais uma forma de conhecimento da realidade, mas uma realidade que é marcada por complexidades. Definitivamente, a gente sai do conceito de direito só de lei, só de código, né? E vai muito mais além disso. Então, a minha fala sobre o cinema enquanto instrumento pedagógico, ela tem esses objetivos. E é assim que eu trabalho o cinema na sala de aula. E agora, porque a gente está falando de cinema, é a imagem que a gente precisa, não é? E aí, para poder tentar aplicar um pouco essa pequena discussão que eu fiz, eu quero que a gente veja algumas imagens desse filme brasileiro chamado Nós que Aqui Estamos, por Vós Esperamos. E aí, a partir das imagens, eu vou fazer algumas colocações para poder tentar aplicar um pouco aquilo que eu apresentei nessa primeira parte da minha fala. E aí, Dani, se você puder, por favor, eu queria que você colocasse uma parte do filme. Aquela primeira parte, a partir do minuto 41, professora Sofia? Exato, exato. Tá, então eu vou só pedir para que a gente desligue os nossos microfones para poder o som aparecer bem. E vou compartilhar aqui. Deixa só eu ajeitar aqui, por favor, que só um minuto que já está compartilhando.
Oi, professora Sofia, estamos te ouvindo. Pode Tá, voltar. jóia. Então tá ótimo. Bem, nós vimos aí algumas imagens do filme, né? Daqui a pouco eu falo sobre as imagens propriamente ditas, mas eu queria comentar um pouco sobre que filme é esse, né? E como é que ele pode realmente provocar essas reflexões que eu tanto mencionei na primeira parte da minha fala, né? Esse filme, Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, ele é um filme do Marcelo Mazagão, que é o diretor do filme, né? E ele foi feito em 1999, e foi bem no final do século XX, né? Ele custou cerca de R$ 140 mil para sua produção, né? E basicamente o dinheiro que foi gasto pela equipe que produziu, né, foi para poder fazer o pagamento de direitos autorais das imagens, dos nomes, enfim, né? Então, o que mais se gastou foi justamente no pagamento de direitos autorais. Logo que o filme foi apresentado, né, o próprio diretor contou essa história, né? Ele fez uma pequena apresentação do filme, né? E ele explicou quais eram os seus objetivos. Ele passou cerca de 3 anos de sua vida fazendo esse filme, né? E o filme, ele é um documentário ambicioso por parte do seu criador, que era para poder fazer um filme sobre o século XX. Então, o único século em que a gente tem imagens fílmicas, ele quis reunir em cerca de mais ou menos 1 hora e 10, 12 minutos, não é? Então, o único século da história da humanidade em que a gente tem essa possibilidade de reunir imagens, né? E nesses 3 anos ele foi se dedicando a recolher essas imagens. Ele teve uma bolsa de estudos para poder fazer o filme, né? A partir de uma fundação norte-americana. E ele contou, sim, com alguns historiadores para poder ajudá-lo nessa construção. Por sinal, um dos historiadores é o Nicolau Shevchenko, que também comenta, chama o filme de um mosaico de imagens do século XX. Eu acho que a ideia de mosaico ela é interessante, mas a gente, ao final, eu não sei se a gente consegue ter uma imagem tão completa assim, porque realmente o filme ele é feito de diversas imagens do século XX, na perspectiva de seu autor, tentando responder o que foi o século XX, ele vai fazer isso por meio das imagens ligadas ao século. Daí ele elege algumas temáticas principais que vão sendo apresentadas ao longo do filme, não em uma ordem linear. Então, o filme ele não se inicia no início do século e nem em determinado lugar, mas ele vai e volta. Trata-se de uma perspectiva não linear, fragmentada mesmo, né? Em que, por meio de imagens do cotidiano, de descobertas, de filmes, são vários filmes que são utilizados, né? Personagens tanto anônimos e famosos, vai se tentar criar e responder essa pergunta do que foi o século XX, não é? Na perspectiva do Marcelo Mazagão, enfim, do Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, né? O século XX, ele é o breve século XX. E aí, ele usa, na verdade, um subtítulo de um livro de um historiador inglês chamado Eric Hobsbawm. Ele escreve sobre o século XX, e o subtítulo é justamente o breve século XX. Por que é o breve século XX? Porque são muitos fatos, muitos eventos que são colocados num tempo extremamente curto, tentando, de alguma maneira, né, se aproximar do que foi esse século XX. Ele foi breve. Por tanto de coisa que aconteceu, ele foi extremamente breve, né? Será que o tempo passou mais rápido? Eu acho que a concepção de tempo mudou. Então, a concepção de tempo mudou, e aí
como o tempo é relativo, a perspectiva sobre o tempo também foi modificada. E aí, o filme ele reúne várias temáticas, né? Então, há momentos em que fala sobre a arte, sobre o trabalho, suas transformações, sobre o desenvolvimento técnico ocorrido durante o século XX. Ele também dedica vários momentos sobre as grandes guerras, porque o século XX é um século marcado por grandes guerras e inúmeras guerras. Então, nunca houve uma perda da humanidade tão grande diante dos eventos bélicos, e nunca também a reunião de tantas nações nesses mesmos eventos bélicos. O meu pai, o Robisbal chama o século XX de breve século XX. O meu pai, ele chama o século XX de terrível século XX. Eu acho que todas as duas menções, eu acho que dão aí uma ideia, né, do que foi o século XX. Também há várias imagens sobre as crises no século XX, as revoluções, as personalidades, e aí eu tenho, e esse também é uma ideia interessante do filme, que ele traz as grandes personalidades do século XX, ele traz políticos, ele traz artistas, ele traz personalidades, e se junta também a essas personalidades pessoas comuns. Então, há várias pessoas comuns que aparecem no filme, né? Também as imagens que são coletadas, é um documentário, então a gente tem cenas dos eventos acontecidos e que são reunidos, mas a gente também tem várias cenas de filmes que são colocadas dentro de um filme, né? Eu tenho também o mote da religião, também aparece no filme, né? Sobre como ficou a religião no século XX. Acho que a pergunta é sempre essa, né? Ele retratou todo o século XX? A gente não tem como retratar todo o século XX, não há história total do século XX, e é sempre que ele faz uma seleção do que ele entendeu ser o século XX. Por isso a sensação, muitas vezes, do espectador de achar que várias coisas ficaram de fora. E provavelmente ficaram mesmo, não é? Não há uma pretensão de exaurir o que foi o século XX. Talvez a gente tenha muito mais uma visão mais marcada aí pela perspectiva etnocêntrica, talvez uma perspectiva mais ocidentalizada, mas essa construção do filme, ela pertence ao seu autor, né? E outro tema, e aí as imagens que eu passei, né, que ele destaca muito, é o papel feminino. E aí eu repito a mesma expressão do Eric Hobsbawm, historiador, a maior revolução do século XX é a revolução feminina. E aí eu fiz questão de selecionar as imagens do filme que tratam sobre elas. Como esse papel feminino ele foi transformado ao longo do século XX. Era impossível prever como é que ia ficar esse papel feminino. Tá, mas o papel feminino foi transformado pelo quê? Pelas condições do século XX, pela história do século XX, não é? Então, as guerras fazem as mulheres irem para a indústria bélica. Então, se as mulheres ficavam restritas ao ambiente doméstico até o XIX, no século XX, elas vão para as indústrias bélicas. E não porque gostavam muito das mulheres, mas porque não tinham homens para poder trabalhar na indústria bélica. As mulheres também se tornam artistas, e por sinal extremamente mal vistas, ainda num grande período do século XX, né, a mulher se tornava artista, muito mal vista, e as mulheres vão votar. Então, em poucas cenas, o filme tenta mostrar um pouco como é que foi esse processo de conquista do voto feminino, né? E também dos movimentos feministas, também de maneira resumida, né? Vai tentando o filme despertar aí, né? Quais foram as conquistas femininas, né? E e no fundo dessas imagens a gente tem os corpos e as mulheres dentro, né? Que podem ser pensados de diversas maneiras, mas será que as mulheres não eram marionetes, saem, deixam de ser marionetes, né? Espero que sim, né? E dessa maneira, o movimento do filme tenta demonstrar transformação. O filme não faz um julgamento se o papel foi bom ou foi ruim, né?
porque depois da guerra as mulheres voltam para casa, elas voltam das fábricas, elas voltam muitas vezes dos papéis ocupados fora de casa. Eu acho que uma tentativa de retomada do papel do 19, né, do ambiente doméstico, mas não tem como elas serem as mesmas mais. O marido podia ser o mesmo, os filhos também estavam lá, roupa para passar, para lavar, mas ela não tinha como lidar da mesma maneira, porque ela já não era mais a mesma, né? Nesse sentido, isso é bom ou isso é ruim? Essa provocação, ela cabe ao espectador, à espectadora. E aí que a gente pode, no ambiente de sala de aula, né, trazer todas essas colocações, né? O filme, ele traz mais imagens do Ocidente. Então, talvez a gente tenha mais imagens europeias, a gente tem também imagens brasileiras, mas ele tenta também trazer coisas do Oriente. Daí, se faltam imagens ou se não faltam, essa não é a grande pergunta, mas o que essa imagem sugere a você que está assistindo, né? E aí nós, na sala de aula, qual que é a imagem que sugere ao meu aluno, à minha aluna, a mim enquanto professora? E o filme, e é uma experiência que eu trago, ele pode servir a qualquer disciplina jurídica. Ele pode servir para poder falar de direito internacional, ele pode falar de direito e gênero, ele pode ser utilizado nas aulas de direito civil, nas aulas de história do direito, qualquer disciplina jurídica. Porque o direito ele é fruto do século XX, ele é fruto de um contexto histórico. E aí, para pensar o contexto histórico, nada como as imagens da história do século XX, não é? O filme, nós que aqui estamos por vós esperamos, né? Ele não tem, e aí pelas poucas imagens que assistimos, ele não tem falas e ele não tem personagens no sentido que vão contar e narrar o século XX, não é? Não. É uma construção de imagens, é o mosaico do Nicolau Shevchenko, né? Então é um mosaico que vai sendo colocado de forma não linear e que volta ao início do século, volta para o meio do século, volta ao final do século, sem necessariamente relacionar os eventos, mas o que talvez consiga conectar, né, todos esses eventos é a uma música extremamente intensa, né, que foi obra do compositor belga Wim Mertens. Né? Então, a música, eu acho que liga todas essas imagens, e enquanto espectador, a gente acompanha como é que isso tudo está sendo ligado, né? Então, a música vai levando esse movimento. Vejam que eu estou pensando um pouco o filme enquanto construção de seu autor, né, com as suas particularidades, e como que ele faz isso, né? Tá, mas o que mais relacionaria o século XX a personalidades como Adolf Hitler, que vão aparecer no filme, Stalin vai aparecer no filme também, vai aparecer indígenas do Brasil no século XX, que vão ter contato pela televisão pela primeira vez, talvez muito, muito depois da maioria das pessoas. O que traz em comum esses anônimos todos, né? E aí, eu acho que o que une tudo isso é a própria condição humana, e a condição humana é essa marcada por sua enorme fragilidade, de saber que nasce um dia, porque todos nós nascemos, mas que todos nós morremos. O que une famosos, anônimos, pessoas que conseguiram aí se destacar ou não, ricos e pobres, né, na perspectiva do filme, é justamente o início da vida e o fim da vida. Né? Essa é a condição humana. Condição humana essa que não muda durante 20 séculos ou 21 séculos. As pessoas nascem e morrem. Né? Todas elas nascem e morrem. Qual é o sentido da vida e da morte? Isso aí depende de cada um, isso depende da perspectiva de cada um. Mas a existência da vida e da morte, né, é da condição humana. E aí no século XX,
que é o século da técnica, do avanço, das conquistas, das grandes guerras, do avançar das ciências, não é? É o século evoluído, e aí eu não gosto muito da evolução no sentido de que a gente está melhorando ao longo do tempo, né? Mas para muita gente nós estaríamos, né? Mas o ser humano que chegou à Lua, o ser humano que conseguiu aí as diversas descobertas, pois é esse mesmo ser humano tão, parece, né, vencedor de suas próprias fragilidades, ele continua na mesma fragilidade humana, no nascer e no morrer, né? Então, o filme, eu acho que ele interliga seus personagens, suas imagens, além de tratar das imagens do século XX, né, dessa forma. O filme, ele traz tudo isso. Eu repito que ele não é uma ilustração do século XX, ele é uma coletânea de imagens, de nomes, de fatos, realizadas por seu autor. Ele não é uma aula de história, não tem um compromisso com conhecimento histórico, porque ele é cinema, ele é arte, e é a leitura desse autor sobre os eventos do século XX, segundo seu próprio entendimento, não é? E aí esse entendimento do autor pode ser problematizado, criticado, né? A gente tem algumas críticas, sim, a esse filme, de que os processos revolucionários, por exemplo, eles não foram examinados de forma individual, que ele coloca todas as revoluções como se fossem as mesmas. Também, às vezes, esse filme é mencionado como se tudo tivesse sido modificado do dia para a noite, né? Então, entrou o século XX, o balé mudou, a arte mudou, a mulher se tornou, ela muda o seu papel, ela sai do ambiente doméstico, ela vai para o ambiente de trabalho público, começa a estudar, né? Como se fosse tudo do dia para a noite, né? É claro que não foi do dia para a noite. Por sinal, não é tanto do dia para a noite, muitos personagens, inclusive, que vão passar no próprio filme, são do século XIX, né? Então, definitivamente, o século XX não é um acontecimento que só se passou no século XX, mas ele veio de muito antes, né? Ele tem a ver com o século XIX. Segundo o diretor do filme também, das personalidades mais importantes para o século XX é o psicanalista, médico psicanalista, Sigmund Freud. Ele coloca como uma inspiração espiritual a importância de Freud, né? E ele é um homem do XIX, né? Ele é um homem que viveu no século XIX. E talvez, e aí essa é uma reflexão que pode ser feita, essas chamadas conquistas do século XX, melhor, transformações do século XX, elas são relacionadas ao XIX, né? Então, existem muitas possíveis contextualizações sobre o século XX que o filme não faz e nem pretende fazer. E o nosso olhar sobre o cinema não deve ser buscar nele o livro didático, o manual. Não. O cinema continua sendo, ele é sétima arte. E como toda arte, a sua inquietação é nos provocar, é nos colocar a favor, contra, trazer sentimentos. É isso, não é? E esta obra é do artista, né? É dele. E compete a mim, enquanto espectador, enquanto aluno na sala de aula, problematizá-la, pensá-la e daí por diante. E eu acho que é isso que nós queremos de nossos alunos e de nossas alunas. E possam refletir, e possam criar as suas próprias ideias. E aí, para o direito, então, nem se fala. E aí, eu queria também agora já pedir a Dani para a gente poder ver o finalzinho do filme, para depois eu ainda expor mais um pouco e a gente poder encerrar a minha fala e já passar as perguntas e ao debate. Tá, só um minuto que eu já vou colocar, professora Sofia. Então, novamente, Obrigada. peço que a gente feche, por favor, os microfones.
Bem, Professora Sofia, pode voltar. sim, tá. Bem, esse é o final do filme, né? Talvez eu não deveria ter exibido, mas eu faço questão de explicar um pouco o título desse filme, né? Para a gente poder encerrar as nossas reflexões. O título do filme, Nós que aqui estamos, por vós esperamos, ele é uma frase que está na porta de um cemitério do interior de uma cidade de São Paulo, que chama Paraibuna. Fica lá. Eu já observei, parece que tem outros cemitérios no Brasil que tem essa frase também. Já me disseram de 2 cidades no interior de Minas que também tem essa mesma frase, né? E a frase e o final do filme, para muitos, especialmente aí muito ocidentalizados, né, e com receio de falar sobre a própria morte, se assustam um pouco, né? Porque volta-se novamente ao cemitério. Há vários momentos em que o filme vai se remeter ao cemitério, ao túmulo. Agora ele colore os túmulos, né? Então o filme vem e colore os túmulos. Mas, como eu disse anteriormente, mais uma vez o que interliga todos os eventos, fatos, personalidades, anônimos, políticos, o século XX é a condição humana frágil e cujo final é certo, a morte, não é? E aí coloca-se a frase do cemitério, né? E aí não é muito incomum na sala, na hora que a gente chega nesse final, às vezes alguns alunos se assustam, às vezes alguns alunos se levantam, né? No sentido, nossa, vai terminar assim, né? A nossa condição é frágil, é limitada e é por aí mesmo, né? Então não adianta a gente ficar celebrando tantas conquistas do século XX, ou então tantas mazelas, porque são muitas conquistas, mas muitas mazelas também do século XX, muitas. Mas a gente também tem que compreender a nossa limitação, né? Enquanto ser humano. Eu acho que se eu tentasse responder assim, qual que é a maior contribuição desse filme para o ensino jurídico, né? A primeira contribuição, eu acho que a gente consegue deixar claro para o aluno que todo o direito ele vem de um contexto histórico. Então, se a gente, por exemplo, tem leis mais protetivas às mulheres, em 2020, no século XX ou XXI, né, é porque teve todo um contexto histórico que foi capaz de proporcionar esse tipo de lei, esse tipo de proteção. Então, eu acho que eu repito um pouco a lição da escola historicista, mas é isso que esse filme reforça. O direito ele é fruto de um contexto histórico. Então, se eu quero falar de direito do século XX, eu preciso entender o século XX. Não tem como eu deixar de compreendê-lo, né? E a segunda contribuição, tanto desse filme, e aí também para o cinema, na sala de aula e na formação jurídica, né? Eu acho que, e aí como todas as artes, eu acho que tem a ver muito com esse projeto, com o sentido do projeto, é que nós precisamos de instrumentos para poder conhecer a complexa realidade em que vivemos e a complexidade do ser humano. Pois é, para poder conhecer um pouco sobre isso, a gente precisa ir muito além da lei, do código. A gente precisa despertar vários tipos de sentimentos e, ao mesmo tempo, nos provocarmos e chegarmos aí, possivelmente, né? Quem pode fazer isso são as artes de maneira geral, mas o cinema também pode fazer isso, não é? Então, que mexam com os nossos sentimentos, que mexa aí com as nossas crenças, que a gente discorde, que a gente concorde, mas que a gente repense, critique e reflita. Eu acho que essa que é a ideia da minha fala aqui hoje, que é uma fala muito resumida e muito sintética, né? Que a gente poderia fazer várias outras reflexões, mas que eu agradeço muito a esse espaço para a gente poder fazê-lo. Então, muito obrigada e eu estou à disposição para as perguntas. Obrigada, professora Sofia. Vou passar aqui para a professora Silvana ou para a professora Lilian. Professora Silvana, quer começar? Abrir seu microfone. Está aberto?
Tá, Tá pode aberto? falar, por favor. Ok, ok. É, novamente, eu agradeço, professora Sofia, por trazer para nós um filme tão profundo. E enquanto você falava, eu fiquei pensando nas provocações que esse filme traz e que a sua própria fala traz também. Um filme extremamente político, mas na sua proposta perturbadora não deixou de ser poético. E é uma poesia que traz um poema da dor. E eu acho que a questão do som, a escolha do diretor em relação ao som, nos fez ter sensação de nostalgia, mostrando a vida a partir desse poema, que para mim é muito impactante, que eu estou classificando, estou nomeando de poema da dor. Né? E quando ele mostra pequenas biografias, eu fiquei muito impactada quando ele colocava data de nascimento, de morte, e eu fui fazendo as matemáticas e vi que muitos jovens, uma família morreu o jovem pai, a jovem mãe, e o bebê em 1 ano e o outro bebê em 2 anos. É assim, é uma tristeza muito grande aqueles personagens. Mas aí eu fiquei pensando nos personagens, né? E que os personagens que não existem no filme, na proposta, me parece que não existe a proposta do diretor de ter personagens, mas eu fiquei pensando quem são os personagens? E me veio que os personagens somos nós, que a nossa condição, e que o filme traz uma questão muito séria, que é de nos nivelar. Isso a proposta, desde o início, e quando termina com a questão do cemitério, nós que aqui estamos por vós esperando, é nivelar a questão de raça, de classe, de etnia, de poder, que o filme bem mostra pelas relações. Mas uma coisa me deixou bastante impressionada, porque como eu entendo que nós somos os personagens, ele mostra a ignorância humana. Ele mostra a ignorância humana ao matar outros humanos, muito claro no filme. Tem uma parte que os caras brincam com a perna de outro humano, jogando para cima, enfim. E mostra também a ignorância de não se pensar nas condições dadas. Né? Então, por isso que eu penso que os personagens somos nós. Né? E tem uma parte do Hans e Hannah, se eu não estiver enganado, do casamento, que eles fizeram 2.000 casamentos, isso em 1914, para os caras irem para a guerra. E aí eu fiquei muito impressionada quando o diretor coloca Hans atira bombas, Ana produz bombas. Então, é tão impactante, e todas essas questões que o filme traz, e que a sua fala também traz, professora Sofia, eu fiquei pensando nessas provocações, e aí me veio uma questão, que eu acho que era isso que eu queria que você falasse um pouco. Qual seria o mosaico do século XXI? Se a gente assiste o mosaico do século XX, proposto pelo Marcelo Marzagão, no final do século, e nós estamos somente 20 anos, e nós estamos começando o século XXI. E nós estamos começando o século XXI, eu estou um pouco assustada, né? Então, eu queria que você falasse alguma coisa a partir das suas leituras, da sua ligação com a construção desse filme, como que poderíamos pensar nesse mosaico para o século XXI? Enfim, é isso, professora Sofia. É muito interessante a gente parar para pensar, né, como é que seria esse possível mosaico, né? Mas eu fico pensando que vai ser o brevíssimo século XXI, acho que não vai ser breve, não, vai ser brevíssimo, e eu acho que a gente vai ver, sim, relações com o século XX. Então, o XXI, ele tem a ver com o século XX. Então, nós temos muitas respostas às situações que aconteceram no século XX, no XXI, né? Mas a condição humana não é perdida, né? Ao contrário. E quando você fala daquela perna que é jogada,
eu me lembro muito de uma das primeiras professoras que falou aqui no Confrontarte, que foi a professora Riva, né, que ela falou sobre a banalização do mal. Esse filme, ele tem vários momentos da banalização, né? E, infelizmente, o século XXI, em seu mosaico, a banalização vai continuar. E no momento em que você tem todas as proteções aos direitos da pessoa humana, não é? Você tem isso tudo garantido constitucionalmente no Brasil, no Ocidente, de maneira geral, mas a banalização, eu acho que ela talvez esteja pior, né? Então, o mosaico, pelo menos eu acho que especialmente nesse 2020, né, é um mosaico tenso, e os 20 anos do século XXI, muito breves, né? Então, a noção de tempo cada vez mais relativa. E eu não acho que a gente vai ter uma imagem única igual um mosaico, a gente vai ter várias imagens, né? Talvez uma bricolagem, vai juntando uma coisa na outra mesmo, né? E a condição humana continua. E continua, e a nossa complexidade também, né? Então, mas é sempre, até às vezes, angustiante, né? A gente pensar aí num século XXI, né? E se a gente achava que tudo se viu e se passou no 20, né? Nossa, eu acho que não, né? Eu acho que ainda tem muita coisa pela frente. Obrigada, professora Sofia. Professora Lilian, gostaria de fazer algum comentário? Então, por favor, só abrir o seu microfone. Pois nós temos uma pergunta aqui da, da, da assistência. Se quiserem fazer mais, estamos abertos, pessoal. Fazer comentários. Professora Lilian. Sofia, muito obrigada pela sua fala, foi maravilhoso ouvir suas considerações aqui sobre uma dinâmica mais interativa desse ensino jurídico, né? Eu acho que para usar a arte no ambiente de sala de aula e tal, tem que ser artista também, né? Porque senão a gente faz um uso muito tosco, né, dessa arte. No final, a proposta fica meio aguada, né? Parece que põe água lá no chope, não fica tão bom, e a gente não tira o melhor proveito e nem cria os impactos que poderia, né? Então, acho que assim, ainda estou muito longe de ser essa construção linda aí que você fez em relação a esse filme, que a Silvana faz também com o cinema, né? Vocês estão muito à frente, ainda estou aprendendo muito nisso daí. Mas agradeço muito os toques aí, as indicações, o gosto, né, de fazer esse uso, porque acho que isso daí nos estimula também a pensar em outras formas, né, desafiadoras e mais interessantes de produzir esse saber e de impactar vidas, né, porque afinal de contas nós somos marcados por essa fragilidade, por essa condição humana, né, que reúne vida, reúne morte, e por tantas mudanças, né? Mas que também essas mudanças são frágeis, né? Quantas conquistas que esse século XX nos trouxe e que hoje nos parecem assim tão longe de novo, né? Parece que estão lá ainda no século XX, não vieram conosco para o século XXI. Então, as mulheres hoje sendo tão confrontadas com situações conservadoras, segmentos inteiros da sociedade, né? Então, a gente fica assim meio naquela... Não é só a condição humana no sentido de vida e morte que é frágil, né? Até as nossas lutas e os nossos ganhos sociais muitas vezes também estão fragilizados nesse processo, né? E a gente acha que é um dado porque a tecnologia, de certa forma, fica irrevogável, que as nossas conquistas também serão irrevogáveis, mas não é bem assim, né, que funciona. É uma luta permanente, a gente tem que estar cada dia construindo isso. E acho assim, que ficou muito interessante para mim quando a gente olha para esse nós que aqui estamos por vós esperamos, né? Essa frase impactante, né, que tem tudo a ver com a vida, com a morte, com essa condição humana. Como é que a gente tem que levar essa condição para o fato de que as nossas conquistas fazem parte daquilo que nós queremos deixar de legado,
né? Então, assim, à medida que o filme vai passando, né, a gente vai vendo os legados que ele deixa, uns muito positivos, outros nem por isso, pelo contrário, até bastante negativos, né? E acho que esse legado que a humanidade vai se dando, né, ao longo do tempo é muito importante. Aí, quando a Silvana perguntou aqui sobre o legado, né, já presente nesse século XXI, eu logo assim, a primeira imagem que me veio quando ela falou nisso foi começar a ver aqueles prédios das Torres Gêmeas vindo abaixo. E o que em quase 20 anos isso resultou para nós, né? Como é que ali foi um emblemático começo de uma série de derrocadas, né? De construções que nós tínhamos, não só humanas, mas históricas da humanidade, vindo abaixo no sentido de que uma série de conservadorismos vieram a partir daí, uma série de construções neoliberais mais intensas surgiram também a partir daí, enfim, uma série de extremismos e um monte de situações surgiram, né, a partir desse momento. Então, nosso legado, me parece que, na minha construção, né, que aí eu não sou nenhum artista, não sou a melhor pessoa para dar essas indicações, mas eu começaria por essas derrocadas, né, essas erosões que vêm acontecendo nesse momento, que para mim parece que começam mesmo lá não que tenha sido aquilo mais importante que qualquer outra, mas para mim emblemático nesse sentido, né? Enfim, mas eu queria muito que você falasse, né, dessa questão do feminino. Eu gostei muito dessa fala que você trouxe aqui sobre a transformação feminina, a maior revolução do século XX ser feminina, né, e acho que a gente pode explorar um pouquinho isso também, se você não se importar, eu gostava de ouvir um pouco mais. Não, de Sofia, maneira alguma. Oi, posso fazer a pergunta aqui também da claro, Loa? E claro. também aí já queria depois fazer um comentário. Então, eu vou fazer a pergunta aqui primeiro da Loiwa, e aí depois você já faz um bloco de respostas e o pessoal também já vai criando coragem para mandar mais perguntas. A Loiwa faz o seguinte: primeiro ela diz que, professor Sofia, obrigada por trazer essa experiência e esse olhar sobre o direito, fiquei encantada. Gostaria de perguntar se o cinema também pode ser utilizado como uma estratégia para conseguir conectar os alunos a uma sintonia para um debate possível sobre o fascismo na contemporaneidade. E se haveria alguma indicação de filme para essa abordagem de abertura e conexão em sala de aula, né? Depois tem muita gente aqui agradecendo, falando muito bem da sua fala, né? E aí eu queria me juntar aqui a professora Lília, a professora Silvana, para dizer que foi brilhante para mim a sua fala, e eu acho que para mim em especial porque eu tenho uma disciplina, eu não sou do direito, eu sou das relações internacionais, mas eu tenho uma disciplina que eu criei e porque foi por uma necessidade de dar uma disciplina que faltava na minha carga horária, e a partir do dia que eu criei essa disciplina, há quase 6 anos eu não consigo ficar um semestre sem dá-la, porque eu tenho fila de espera para essa disciplina, que chama Cinema e Política Internacional, né? Onde a gente fala de política internacional através de uma série de filmes, e é muito interessante, né? Porque quando você me mostrava esse filme, me mostrava toda a sua fala, a capacidade que o cinema traz, né, de fazer com que a gente tenha o espaço crítico, eu acho que essa é a chave que talvez nos liga a essa nova ideia do que seria o ensino. O ensino que precisa, obviamente, da ideia da materialidade, da teoria e dos conceitos, mas efetivamente da capacidade de criar pensamento crítico. Vendo qualquer coisa, vendo um filme que seja de arte crítica, mas vendo um filme padrão, americanizado, mainstream, blockbuster, né? Porque são esses filmes que moldam as mentes das massas ao redor do mundo. A professora Lilian trouxe um exemplo para nós das relações internacionais muito interessante. Para nós, o século XXI começa no dia 11 de setembro de 2001, para quem pensa política internacional, né? O século XX acaba em 1989, quando o muro de Berlim cai e supostamente a história termina para Fukuyama, né?
E a gente não pensa o que aconteceu em 11 anos, 12 anos, entre 1990 e 2000, né? Final de 89 até 2000, que é um limbo, né, para essa ideia, né? E quando esse prédio cai e cada um começa a ter várias ideias sobre o mundo, passado um tempo, o Oliver Stone faz um filme sobre as Torres Gêmeas. E ele é um cara meramente crítico, né? Fez um filme sobre o Bush, fez um filme crítico sobre o Bush, e ele passa uma ideia de salvação, de como os americanos foram heróis naquele momento e tudo mais, né? E como aquela é a imagem que ficou para o mundo, porque não há nenhum outro filme que fale de Torres Gêmeas, né? A não ser filmes que falam da problemática efetiva do que foi a organização daquele atentado, do que significou a participação de Bin Laden, que era apoiado pelos Estados Unidos e depois virou inimigo. Mas sobre a queda das torres e tudo aquilo, nenhum filme de grande alcance. E aquela ficou a retórica, e provavelmente daqui 20 anos, quando nenhum cidadão tiver nascido nesse período e a queda das Torres Gêmeas for história, como é, por exemplo, provavelmente para Loyola, a queda do Muro de Berlim, né? O final da Guerra Fria para ela é história, para nós é vida. Todos nós aqui estávamos vivos em 1989, né? O cinema molda, então, a história que é contada, normalmente a história é contada pelos vencedores e pelos que controlam esse mainstream, esse meio de passar informação, né? Então, eu acho que é muito importante. O que eu queria te perguntar, eu acho que a professora Lina trouxe uma questão essencial. O filme ele é tão denso, né, em mostrar a questão do feminino, e ele também, para mim, é tão denso em humanizar qualquer um no final, quando diz, é aqui que todo mundo vai acabar. É assim que todo mundo vai acabar, né? E essa é a única certeza que você vai ter, né? O que eu queria te perguntar é que se você acha que, de alguma forma, a criatividade que nos propõe hoje, nos desafiam a ter em sala de aula, principalmente agora com essas pandemias, ela pode vir de uma outra ferramenta que seja uma ferramenta que não trabalha com conceitos, que é o cinema. Mas como é que a gente faria isso para juntar uma formação que necessita ter estrutura, né, com uma formação que necessita ser crítica? Eu, quando trabalho na sala de aula, eu fico pensando, porque eu penso dessa maneira as minhas aulas. Eu sempre coloco o filme e um texto muito conceitual para fazer o debate, é uma aula debate. Mas como a professora Lina falou, como a gente não é da arte, a gente sempre, às vezes, acaba perdendo muito do que poderia o filme nos passar e nos produzir. Então, eu acho que é uma troca. Como é que a gente podia cada vez mais empoderar o cinema, a literatura, a música e todos os tipos de arte como formas de criar um cidadão criativo e crítico nesse novo retalho aí do século XXI. E já te parabenizo, eu acho que brilhante, foi brilhante a tua fala. Hoje me tocou profundamente. Obrigado pelas palavras de vocês. Enfim, vamos aos poucos, né? O que a gente pode fazer? Eu acho que, a respeito do feminino no século XX, o Hobsbawm ele fala que a maior revolução é a revolução feminina, porque é um tipo de revolução que acontece não só na transformação do seu papel privado, mas também na esfera pública. Então, o alcance da revolução feminina é muito grande nesse sentido. E não há nada semelhante em outros momentos da história. E, relativamente, foi muito rápido. É claro que a gente tem momentos distintos dessa revolução feminina, né? Então, primeiro a gente tem um contexto mais europeu, depois isso vem para o Brasil na década de 70. Enfim, essa revolução feminina, a gente usa como se fosse um termo amplo, genérico, né? Mas ela ela ainda depende do lugar, depende do que a gente fala. E eu acho que talvez essa revolução ainda esteja acontecendo para muitas mulheres, talvez, não é? Talvez agora que muitas mulheres ainda estejam conquistando aí o seu espaço, além do chamado espaço doméstico. E agora a gente
a gente também cresce nessa reflexão no sentido de também que o papel doméstico não é necessariamente limitador, né? Não necessariamente. Então, o trabalho doméstico, o lugar doméstico, ele não é necessariamente inferior, né? O filme ele tem muitas imagens do feminino, muitas. Logo depois das cenas que eu passei para vocês, vai falar da primeira clínica sobre controle de fertilidade. Então, é uma parte muito interessante, porque essa revolução feminina, ela tem várias nuances, várias perspectivas, mas o primeiro é o controle sobre o próprio corpo. Uma vez que a mulher consegue fazer esse controle sobre o próprio corpo, né, ela também consegue fazer outros papéis e daí por diante. O filme ele traz várias imagens desse feminino, né? E é interessante que ele usa também algumas propagandas. Então, propagandas da época são colocadas com a figura feminina. Então, só sobre a perspectiva do feminino, né? E eu fiz questão de trazê-las, né? Trazer as mulheres, né? A gente pode trabalhar muitas coisas. E eu acho que a gente pode continuar as reflexões. Então, a gente fala dessa Revolução Feminina no 20, mas dá para falar muita coisa do século XXI também, né? Então, eu acho que é uma das partes mais memoráveis, sem dúvida, desse filme, é o destaque que ele dá para o papel feminino. Fala muito das mulheres artistas, né? Fala muito dessas mulheres no campo de trabalho, e ele traz imagens de mulheres não só no Ocidente, mas traz também em outras partes do Oriente. Então, acho que isso ele consegue. E a gente termina o filme com essa sensação de revolução feminina, né? E eu acho que isso nos ajuda muito a pensar, né? Nos ajuda muito a continuar as nossas reflexões, né? Depois, uma participante, né? Qual é o nome dela? É a Loyuá. Loyuá. Isso. Loyuá, ela fez uma pergunta de que tipo de filme que a gente pode usar aí para poder trabalhar as questões de ascensão de fascismo. Olha, tem várias coisas que a gente pode utilizar, mas uma experiência que eu quero fazer, que eu ainda não fiz, mas talvez a gente deixe para um outro momento, né, pensar nisso. Eu quero começar a trabalhar com séries, com episódios de séries. E aí eu quero usar plataformas de conhecidas e, enfim, nenhum compromisso necessário com um determinado autor, um determinado tipo de filme, né? Mas eu queria trabalhar episódios de filmes. Eu acho que talvez seja um caminho que a gente pode se apropriar aí no cinema, nas reflexões entre o cinema e os conhecimentos de maneira geral, mas principalmente conhecimento jurídico, né? E aí, quando falou de ascensão de fascismos e tudo mais, logo me veio à mente uma série que é da Handmaid's Tale, né? Eu acho que essa série, esses episódios, e aí você pode trabalhar um episódio, você não tem um compromisso também de passar tudo e tudo mais. Eu acho que a gente dá para fazer ótimas reflexões sobre essas ascensões de fascismo. Mas existem outras coisas, você pode pegar temáticas, entre aspas, filmes mais sérios, né? Você pode pegar também nesse sentido, enfim. E aí eu acho que eu respondo um pouco a pergunta da Dani, né? Como é que a gente faz esse trabalho de cinema na sala de aula? Eu concordo com você plenamente. Eu trabalho com todo tipo de filme. Eu quero trabalhar com filmes, digamos assim, mais artísticos. Eu quero trabalhar com filmes que foram campeões de bilheteria. Eu quero trabalhar todos esses, porque no fundo o que eu quero é que o meu aluno preste atenção. Eu quero que o meu aluno seja impactado, eu quero que ele note, né, que ele acorde ali da aula, né, de preferência. E um trabalho que a Silvana sempre me provoca e que eu quero entrar nele é a gente trabalhar com curtas também. Eu acho que também é uma saída muito interessante trabalhar com curtas, né? Não, gente, eu não sou artista, eu não tenho essa pegada da arte assim. Não, definitivamente. Silvana, sim, Silvana é da arte. Mas o que eu tento fazer como você, Daniele,
eu coloco um texto de apoio, e eu gosto, às vezes nem é um texto, às vezes é do manual. Ó, gente, vou ler o capítulo tal, para que eu consiga conciliar um pouco essas duas coisas. E uma coisa que às vezes eu faço, eu desvinculo nota da atividade, sabe? Não, vamos ver como é que vai sair esse cinema, como é que vai sair esse filme, como é que vai ser, né? E aí eu já tive aulas com esse filme, né, que nós conversamos aqui hoje. Eu já tive aulas em que o aluno me perguntou assim, mas por que você passou esse filme para nós? O que você estava querendo com esse filme? E já tive outras aulas em que o aluno virou para mim e falou, nossa, esse filme é uma verdadeira experiência. E acho que é mais ou menos por aí. E aí eu tento conciliar essas coisas, digamos assim, a dogmática, né? Vamos falar assim, bem na linguagem jurídica, né? Então, textos de apoio, manual de apoio, e depois o filme. Eu tenho usado, às vezes, o inverso. O filme primeiro, para a gente poder fazer uma espécie de brainstorm mesmo, né? Ver o que vem as ideias dos alunos, e depois vem com digamos assim, com a matéria mais conteudista, né? Mais formal, dogmática, propriamente dita. E como que a gente pode aprender a lidar um pouco melhor com esses instrumentos, entre eles o cinema, as artes? Eu acho que os grupos de estudo, eu acho que os grupos de estudo são um caminho para isso. E aí a gente vai trocando as experiências. Por sinal, quero saber quais os filmes que você trabalha também, viu, Dani? Quero saber os filmes que você trabalha, o que você usa, enfim, num outro momento. E eu acho que essas experiências é que vão, porque, como eu disse logo no início, é campo de formação. A gente ainda está em formação nesse uso e daí por diante. Eu acho que é isso. Obrigada, professora Sofia. Temos mais aqui uma pergunta, eu vou te passar, da Luziane Andrade. Ela diz, boa noite. Sabendo que a educação hoje faz parte de um mercado capitalista, como os professores do direito, que são cobrados por alta demanda, poderiam incluir o cinema em sua prática pedagógica? Um pouco do que a gente já falou aqui, né? E aí a Maria Clara Bilé diz filme interessantíssimo sobre como todos os eventos trazem inovação e destruição simultaneamente. Considerar isso essencial, inclusive para o direito. Parabéns, professora Sofia. Tem muita gente aqui também indicando o filme A Onda, sobre a questão do fascismo, que a gente pode... Um filme atual que é muito interessante, mas é muito... o Jojo Rabbit também, que foi para o Oscar, mas é um filme interessantíssimo. Muito. É isso, professora, por favor. Essa cobrança sobre o professor, dentro desse sistema em que a gente vive, ela é muito grande. No curso de Direito, não é muito raro o aluno entender que se você trabalha algum tipo de arte, ou então você utiliza um filme, uma literatura, que você não está dando aula. Isso é muito comum, esse tipo de perspectiva. Por quê? Porque estamos presos a uma visão muito tradicional do ensino jurídico, não é? E aí, eu às vezes, aí pensando numa fuga do sistema, né, quando é possível essa fuga, eu já pedi os alunos para assistirem ao filme, então eu não passo ele necessariamente na sala, e aí depois faço o encontro sobre isso. Então, se eu não consigo dentro da sala de aula, porque também há questão de limitação de equipamentos. Os equipamentos às vezes não funcionam, não dá certo, isso é muito comum, né? Nós passamos por isso o tempo todo. Então, como que eu faço? Peço ao aluno para assistir em casa e aí trago para a sala de aula. Isso, obviamente, depende da turma, depende do período, depende do curso. Pode funcionar, pode funcionar. E se não por acaso funcionar e tudo mais, muda-se a estratégia. Eu acho que a experiência que a gente vai acumulando aí em relação a isso. E o sistema é cruel mesmo. Eu te entendo perfeitamente quando você fala dessa cobrança num curso de direito muito tradicional, enfim, que o PowerPoint é uma novidade. Peraí, né, gente? Não é bem assim, né? Então, eu acho que é assim que as coisas vão, né? O filme A Onda é uma referência ótima sobre fascismos, e ele não é muito longo, então é muito bom de ser trabalhado. É um filme que tem várias nuances
muito legais. A sugestão foi muito bem lembrada, agradeço aí quem se lembrou dele, né? E eu repito que a gente está em construção no uso dessas linguagens e tudo mais, e os grupos de estudo nos fortalecem, esses momentos como esse nos fortalecem para continuar. Então, mais ou menos é isso que eu queria responder. Obrigada, professora Sofia. Professora Silvana, professora Línia, nós não temos mais perguntas aqui da assistência. Não sei se vocês queriam fazer algum comentário a mais, por favor. Não, só gostaria de agradecer mais uma vez a professora Sofia, agradecer os nossos participantes que têm estado com a gente e nos dado tanta alegria. Acho que essa questão que a Sofia coloca no final é muito séria, porque a gente precisa, nós estamos em construção, na medida que o direito tem que estar em desconstrução. Este modelo jurídico que nós herdamos de Portugal, que é o modelo chamado Coimbrão, ele precisa ser desconstruído, né? Então, eu acho que a questão que nos traz muito séria no debate é a necessidade de desconstrução tanto do quanto do cinema. O cinema também tem que ser desconstruído, porque é um cinema que tem que estar o tempo todo quebrando as colonialidades, né? Nós não podemos esquecer que nós estamos debaixo da colonialidade do poder, da colonialidade do saber, que está as epistemologias que nos obrigam a cumprir essas questões voltadas para esse modelo formatado do direito. Mas nós temos também uma outra colonialidade, que é a colonialidade do ver. E aí a gente vai quebrando a partir desse trabalho que a Sofia está propondo, do debate, e, enfim, um trabalho de desconstrução mesmo. Desconstruir é a nossa necessidade nesse momento, para que a gente tenha um direito melhor, né? E aí, para isso, o cinema pode nos auxiliar, e na medida que ele também deve ser desconstruído quando suas propostas são hegemônicas, né? Então, enfim, é isso. Sofia, muitíssimo obrigada novamente, incrível o filme, incrível sua fala, sou muito grata, obrigadíssima. Professora Lilian, gostaria de falar? Frontarte da próxima semana, né, dar nosso recado aqui sobre os eventos próximos. Deixa só eu achar aqui direitinho a chamada, para falar direitinho também, não causar má impressão para vocês. Na próxima semana, nós vamos ter um evento falando sobre estética da comida de verdade, os aspectos culturais da alimentação e o direito à alimentação adequada. Nossa convidada da próxima semana será a professora Daniela Sanches Froze, ela é professora da Fiocruz de Brasília, do curso de Políticas Públicas, e ela vai falar conosco aí sobre o direito à alimentação adequada, a estética alimentar, a questão do efeito da alimentação, sobre a vida das pessoas, sobre a soberania alimentar, enfim, questões relacionadas ao alimento, à arte culinária, que também é uma arte, né? E daí nós conhecemos um pouco esse outro lado, que também aguça outro sentido nosso, que é o paladar, né? Muito importante essa hora, então, que já vai chegando aquela hora do jantar, né? A fome vai falando, e aí só falta o olfato aqui para a gente ser levado a um outro extremo. Então, agradeço muito a Sofia, adorei, Sofia, fiquei aqui impactada, com vontade de voltar às minhas origens lá do começo, quando a gente começa a dar aula como professor, que a gente está cheio de ideias, está cheio de sonhos, né, cheio de novas pedagogias, e com os anos a gente vai se meio que conformando, né, com aquele modelo tradicional e usual, ou até mesmo por acomodação, já não mais se desafia, né, para fazer uma aula diferenciada. Então, com a sua fala, que hoje eu voltei um pouquinho aos meus velhos tempos, né,
de professora, e fiquei com vontade de voltar a pensar em pedagogias mais interessantes, que impactem mais os alunos, né? Então, isso daí é muito importante também para nós. Silvana também trouxe essas considerações maravilhosas aqui, junto com a Dani, que sempre também nos desafiam a pensar também sobre outros paradigmas. Então, eu agradeço muito a você, agradeço a professora Silvana, a professora Daniele, né, por esse grupo que tem sido tão desafiador em tantas matérias, em tantos assuntos interessantes, em tantas convidadas e convidados que nos trazem a vontade, né, de pensar fora da caixinha, né? Pensar com uma arte como um desafio para nós, né? Então, para mim, acho que tem sido interessantíssimo esse lugar, né, de diálogo, de conversa, principalmente num tempo como o nosso, em que a gente está aqui com tantas restrições, né? Essas restrições parece que ganham a liberdade, pelo menos na arte, né? Elas saem desse lugar e vão para horizontes que a gente está menos familiarizado, mas que tanto nos desafiam. Então, para mim, acho que foi um desafio para hoje, né? Como professor e como ser humano, né? Com toda essa fala que foi trazida. Mas é isso. A Dani, não sei se ela caiu aqui agora, não estou vendo ela por aqui. Silvana, você quer fazer suas considerações para fechar também aqui à noite o nosso evento de hoje? Não, eu gostaria, a professora Dani caiu, eu só gostaria de dizer para os nossos participantes que o certificado vai estar no site do GPIC. Então, a professora Dani coloca lá e vocês podem pegar. É isso. Enfim, só gostaria de agradecer mais uma vez, professora Sofia, agradecer professora Lília, professora Dani. Realmente, esse projeto tem nos trazido momentos acolhedores em tempos tão difíceis, né? Em tempos de solidão. Né? A pandemia tem nos trazido solidão de muitas formas de solidão.